Vamos agora dar uma volta aqui na linha do tempo do túnel da quântica. A gente começa aqui em 1900 com Max Planck e a quantização de energia da radiação do corpo negro, Albert Einstein com efeito fotoelétrico, tendo a luz como partícula e, portanto, também toda a estrutura corpuscular e de energia discretizada no átomo. Depois vem os modelos atômicos, como o de Rutherford, o modelo atômico do Niels Bohr. Tudo isso foi contribuindo para formular a mecânica quântica, a física quântica como nós temos hoje, que deu origem à quântica em outras áreas. Então, de Broglie e Compton colocaram finalmente a matéria como podendo ter comportamento ondulatório, apresentar às vezes o forte presença ondulatória ou corpuscular, matéria também, e finalmente começa o ano da quântica a se referenciar em 1925, quando a teoria quântica foi estabelecida por alguns físicos, ou foi iniciada como teoria. O que vocês viram antes foram observações e modelagem do início, mas não estava como uma teoria quântica ainda. Começa aqui a modelagem da teoria quântica e este é o ano de destaque. Ele vai de agora, de 1925 até 2025, portanto 100 anos de teoria quântica. É isso que se comemora. Mas o que a gente viu antes aqui foi importantíssimo para a gente chegar nesse ponto. Então, teoria quântica, o principal representante é Werner Heisenberg, mas tiveram outros. A equação de Schrödinger é muito importante e tem umas coisas curiosas, como a história do gato de Schrödinger, ou você saber em que estado as coisas quânticas estão, sem medir, e quando você mede, aí é que você vai ter um resultado, e portanto esse efeito de não saber se está de um jeito ou do outro é o que traz hoje até a computação quântica, né? Também. Dirac tem muitas coisas, ou Paul Dirac tem muito desenvolvimento matemático, incluindo esse tipo de formato de equação. Vejam, essa é a equação na notação de Dirac, e ela se escreve assim na notação diferencial normal. Então ela se escreve assim, e Dirac, para escrever mais rápido, fazer conta mais rápido, ele tem uma notação nova, que é desse jeito, e você pode ver toda uma álgebra desenvolvida em cima disso. E, curiosamente, Dirac fala de uma equação onde as partículas ficam amarradas uma na outra, que a gente chama de equação do amor. É essa equação aqui. Se você passar um termo da equação para o lado do zero, fica dois termos iguais. Significa que duas partículas elas ficam em estados de fase juntas, né? Ficam num casamento, e se você mexer com uma, mesmo distante da outra, a outra sente. Então ela é chamada de equação do amor. Ela é simples, assim, bonita, portanto o nome é equação do amor de Paul Dirac. Bom, aí depois a gente tem assim o desenvolvimento de alguns fenômenos, ou observação e a teoria baseada nesses fenômenos, como tunelamento quântico, que é o famoso fenômeno que se diz que uma partícula pode atravessar paredes que seriam transponíveis, entre aspas, né? Paredes fechadas, mas que efeito quântico, digamos assim, como se fosse de vazamento das ondas de probabilidade, pode levar a partícula a aparecer do outro lado da parede. Então, aqui temos tunelamento quântico. E passamos aqui pelos microscópios. O microscópio eletrônico também trouxeram muito da quântica para se poder fazer imagem com tanta em estrutura tão pequena. Também tem questões de interferência na medida, ou o que você mede, de repente não ser mais o que na verdade estava lá, ou coisa parecida. E aí tem um paradoxo desses três cientistas, o importante Einstein, Podolsky e Rosen, que portanto é chamado paradoxo EPR.
Temos também a criação do laser, algo importante, porque colocou a luz com suas propriedades, inclusive quânticas, a serviço da nossa vida, né, do ser humano, da medicina e outras coisas mais. A desigualdade de Bell tem um pouco a ver com o paradoxo EPR. Esse aqui, de 35, tem um pouco a ver com esse de 64. Então tem muito a ver com você fazer medida e o que você obtém, se é o de fato que você ou é a realidade ou você está interferindo nessa medida. Enfim, agora temos a outra microscopia, que é ainda mais refinada, que é a microscopia de varredura por tunelamento, quer dizer, aquele efeito de tunelamento que a gente tinha visto um pouco antes aqui, ele está presente nesse tipo de desenvolvimento do microscópio eletrônico. E um físico americano, possivelmente mais famoso, um dos mais importantes, Richard Feynman, e foi ele quem primeiro propôs que a gente partisse isso para trabalhar com as estruturas muito pequenas e desenvolvesse a nanotecnologia e pensasse um pouco na nanociência a serviço do nosso desenvolvimento. Então é um marco, porque essa proposta levou a gente a desenvolver várias coisas, incluindo o computador quântico. Então a criptografia quântica tem um pouco a ver com isso, e vocês sabem que na criptografia quântica você eleva o nível de criptografia a ponto de você ter muita dificuldade em saber que informação tem ali, ou então você destroçar uma informação criptografada de forma normal usando a quântica. E isso evoluiu com, por exemplo, algoritmos que podem gerar números primos muito mais rápido que no computador normal. E se fala também no teletransporte quântico. Isso tem a ver com outras coisas que a gente já viu aqui na linha do tempo. O teletransporte quântico é uma partícula que daqui aparece em outro lugar com as mesmas propriedades que ela tinha aqui. Enfim, aí seguiram-se alguns anos adiante, que alguns colocam em décadas, como os primeiros protótipos de computadores quânticos, né? Isso vem desde a proposta de Feynman. E o início de fazer redes de comunicação quântica e não de comunicação da internet convencional de hoje, mas de uma nova, digamos assim, internet, só que essas são redes locais. E para essas redes funcionarem de forma mundial, também tem os satélites, e os primeiros satélites quânticos já surgiram, as primeiras redes vêm surgindo, tem um grupo de pessoas que estudaram essa questão da informação quântica, né? Algo que parece mágico, e hoje a gente tem no Brasil, no Recife, no Rio de Janeiro e em São Paulo já o desenvolvimento das primeiras redes quânticas, enquanto os computadores quânticos estão sendo testados e desenvolvidos ainda mais. Então esse desenvolvimento chegou na gente, e aqui termina o túnel da quântica, que pode ser visto por dentro, né, dessa forma.